2 Coríntios capítulo 13. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez eu for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aleluia. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Superando as tribulações, capítulo 13, Paulo nos dá mais um princípio. Para superar as tribulações, nós precisamos de coragem. Essa é a palavra final nossa em 2 Coríntios. Coragem. Às vezes, o que nós estamos precisando é de coragem para obedecer a Deus. É de coragem para assumir nossos erros. Coragem. Quantas vezes na Bíblia Deus fala, seja forte e corajoso? Deus falou para Josué. E lá em Josué capítulo 1, ele não diz para ser corajoso por causa dos inimigos, ele fala, seja corajoso para meditar na minha palavra de dia e de noite, e fazer tudo que está nela. Seja corajoso para ler a Bíblia, e deixar a Bíblia te confrontar e mostrar o teu coração. Seja corajoso. Quantas vezes, o próprio texto bíblico, quando Davi vai já próximo da sua partida para estar com o Senhor, ele fala para Salomão, seja homem, conselho de Davi, seja homem, ou seja, tenha coragem, seja alguém que assume as suas palavras, coragem. Em Atos capítulo 23, versículo 11, Jesus apareceu para Paulo, no meio das perseguições que Paulo sofria, de uma cidade para outra, Jesus aparece para ele, para dar uma palavra para ele. Qual seria a palavra que Jesus ia dar? Jesus só deu uma palavra para ele, Hebreus 23, ou melhor, Atos 23, 11, Jesus fala, coragem, somos de coragem para obedecer a Deus, coragem para fazer o que Deus está mandando, coragem para abrir mão das nossas desculpas. Isso faz a gente superar a tribulação, superar dificuldades. Hebreus 4,16 fala que nós temos que ter coragem para até entrar na presença de Deus. Lá em Hebreus também diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Amado, que o Senhor possa renovar nossa coragem nessa manhã, para praticar o que Ele está nos mandando fazer. Quero compartilhar que precisamos de coragem, pelo menos em 4 aspectos. Primeiro, nós precisamos de coragem para enfrentar situações que precisam ser tratadas. Coragem para enfrentar situações que precisam ser tratadas. Tem coisas que a gente precisa tratar. Tem conversa que a gente precisa ter. Sentar, dialogar. Não podemos ficar fingindo que não está acontecendo.
Olha aí no versículo 2 e 3 de 2 Coríntios 13. Já disse anteriormente, e volto a dizer, Paulo está falando, como fiz quando estive presente, agora estando ausente, e eu digo aos que pecaram que eu não vou poupar. Vocês estão, no versículo 3 ele diz, vocês estão buscando provas que em mim Cristo fala, o qual não é fraco, mas é poderoso. As pessoas que estavam lá com questões com Paulo, e às vezes diziam que ele não era tudo isso, Paulo diz assim, olha, eu estou indo até aí para resolver essa situação, para conversar. Não vou mandar mensagem não, vou mandar só e-mail não, não é só WhatsApp não, sentar, olhar no olho e resolver nossas pendências. Não ter coragem de olhar no olho, de conversar, de ouvir o outro, de falar o que precisa ser dito com amor, com graça, mas coragem para não ficar varrendo as coisas para debaixo do tapete. Segundo lugar, só um comentário, quando a gente vai resolver algo com pessoas, às vezes de relacionamentos que estão conturbados demais, às vezes é bom ter uma testemunha madura, fiel, para poder conciliar, para poder participar da conversa, para equilibrar os dois lados, porque há pessoas relacionamentos que adoecem e nunca saem do lugar, porque não param para ouvir alguém que está de fora, enxergando sem o calor daquela situação. Precisam de coragem para resolver pendências. Casais precisam ter coragem para sentar e olhar no olho e conversar, pais e filhos, e não deixar as coisas passando. Segundo aspecto, superamos as tribulações quando nós temos coragem para imitar Jesus diante das dificuldades. Coragem para você agir como Jesus agiria. Porque, irmãos, dá vontade da gente agir às vezes na carne, não dá? Dá vontade às vezes da gente falar o que veio na cabeça na hora. Se você falar tudo que vem no teu coração, meu irmão, já pensou que tragédia seria para todos nós? Nós somos pecadores na nossa natureza. A graça de Deus não permite que a gente viva no pecado, mas nós temos uma natureza, irmãos. Você é pecador. Já pensou se tudo que passou na tua cabeça nesses últimos 30 dias a gente passasse aqui para todo mundo ouvir? Você nunca mais voltava na igreja, você sumia de campos em um mês, que eu estou falando, não é não? Então temos que ter coragem para imitar Jesus. Olha o versículo 3, o que Paulo fala. Versículo 3 ele fala assim, vocês buscam prova que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, ele é poderoso em vós. Versículo 4 ele fala, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também, que coisa linda, irmãos, somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Em Cristo nós somos fracos, mas pelo poder dele nós somos fortalecidos. Nós precisamos ter coragem para saber que não devemos resolver pendências na nossa natureza humana, carnal, nem no intelecto, mas imitando Jesus pelo poder do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, pela graça de Deus, falando com amor. Coragem para imitar Jesus. Viver na carne é fácil. Quero ver você ser corajoso para matar a sua carne e fazer como Jesus faria no teu lugar. Coragem. Terceiro lugar, para superar as tribulações nós precisamos ter coragem para orar e crer na mudança das pessoas. Coragem de orar e crer na mudança de pessoas. Tem gente que você olha e fala assim, aquele ali não tem mais jeito? Ou só eu que passo por isso? Você fala, aquele ali eu nem oro mais. Alguns ainda falam assim, ó, lavo as minhas mãos. Querido, quem lavou as mãos foi Pilatos. Você não segue Pilatos, você segue Jesus. Pelo menos eu acho. Pelo menos eu creio que você está seguindo a Jesus, amém? Você não vai lavar as mãos, você vai levantar as mãos para orar por aquela pessoa. Nós temos que ter coragem para acreditar que tem gente que está dando um trabalho para a gente e Jesus pode batizá-lo com fogo, limpá-lo, lavá-lo e ele se tornar mais crente do que a gente. Você tem coragem de fazer uma oração delas? Eu já fiz. E olha, não posso te contar os detalhes, mas Deus respondeu. Versículo 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora temos tido como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Paulo está dizendo, eu vou aí resolver esse negócio, mas eu vou no poder do Espírito, e olha a coragem dele, e eu estou orando, porque a gente, quando é do Senhor, a gente resolve as tribulações com oração e jejum, não é no impulso. E ele diz, eu estou orando, para quê? Para que vocês não façam mal nenhum, para que as coisas, coragem para orar, crendo, que às vezes a gente ora, mas a gente ora de encargo de consciência, eu orei, vou lá agora falar, e já não espera que, e Deus pode mudar aquela pessoa, você pode chegar lá e a pessoa está arrependida, amém, irmãos? Estou dizendo que é 100% das vezes, óbvio, nós vamos terminar falando disso, mas Paulo diz, eu oro para que vocês não façam mal algum, e ele fala, e outra coisa, não para que simplesmente pareçamos aprovados, eu não oro apenas para uma maquiagem, para a gente falar, demonstrar, amado, nós somos muito, qual a palavra mais leve que eu posso usar? Atores, tem outra? Ó. Superficiais, e aí, tá tudo bem? Tá, mas dentro está um vulcão. Por isso que eu sou sincero, quando pergunto eu coloco tudo para fora de qualquer jeito, também não é assim. Precisamos saber gerenciar os sentimentos, mas expressar realmente o que nós estamos sentindo, para que Deus cure. Mas nós temos que ter coragem para orar e crer na mudança das pessoas profunda. Olha, nós não estamos aqui apenas parecendo aprovados, nós queremos que façais o bem. Embora vocês estão nos vendo como reprovados, Paulo está falando isso, embora vocês estão nos vendo como pessoas que não estão fazendo o que é certo, nós estamos orando para que Deus traga uma graça aí, e a comunhão volte. Amado, existe um óleo que cura a nossa comunhão, que cura famílias, que cura casamentos, que cura amizades. Vamos orar com coragem, que Deus pode mudar pessoas. No verso 8 ele fala, porque nada temos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A gente sabe que tem gente que ele coloca uma coisa na cabeça que se torna a verdade para ele. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita mentira na nossa cabeça. Tem muita coisa que você acredita que Deus quer quebrar, que quer mudar. Até o dia da volta de Jesus, meu irmão, Deus vai continuamente renovar nossa mente, para a gente compreender a vontade dele. Só tem compreensão da vontade de Deus quando a mente é renovada. Coragem para falar, Senhor, eu quero a tua verdade e não a minha. E quanto mais eu amar a verdade de Deus, mais Ele me revela a sua verdade. E quanto mais eu vivo a verdade, mais livre eu sou, porque a verdade liberta. E onde o Espírito está, a liberdade. Nós precisamos ter coragem de reconhecer que nós estávamos enganados. Enganado eu, é o nome de um livro. Enganado eu, você mesmo, até você, que se acha muito. Nós nos enganamos, nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não conhece o teu coração. Você não conhece o teu coração. Sabe quando a gente mais conhece o nosso coração? A Bíblia diz lá em Deuteronômio, quando Deus leva a gente para o deserto. Não, eu estou assim porque eu estou passando por um deserto. Não. O deserto mostrou o que estava dentro de você. Deus falou isso. Levei vocês para o deserto para mostrar o coração de vocês, para saber. Deus sabe, mas Ele quer mostrar para a gente mesmo. E a gente se assusta, não se assusta? Mas Deus mostra para curar, para transformar, para arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para amolecer a gente, para tornar a gente um pouquinho melhor. Deus leva a gente para as fornalhas, para queimar coisa que precisa ser queimada na gente. Essa é a hora que ninguém fala amém, aleluia. E em quarto e último lugar, para a gente terminar logo esse livro, essa carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre superação de tribulação, capítulo 13, do versículo 11 em diante. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sedes do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Em quarto lugar, nós precisamos ter coragem para semear amor e palavra de bênção sobre todas as pessoas. Coragem para abençoar todo mundo. Abençoar. Semear. Paulo termina escrevendo para essa igreja tão complexa. Tinha um grupo lá que não gostava dele. Ele podia falar assim, ó,
abençoo aqueles que me abençoam, que gostam de mim. Mas não, ele fala assim, ó, irmãos, a Deus aperfeiçoai-vos. Você viu que a palavra aperfeiçoamento aparece 2 vezes? Irmão, nós não somos perfeitos, mas Deus está nos aperfeiçoando. E aí ele fala, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz estará convosco, Deus de amor, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É a maneira de nós nos saudarmos. O povo de Deus tem que ter uma maneira de se cumprimentar diferente, em amor. O ósculo santo, naquela cultura, era aquele beijo nos lábios, carinhoso, mas nós precisamos ser carinhosos, saudar uns aos outros com a paz, com a bênção de Deus. Versículo 13, ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Nós temos que ter coragem para abençoar pessoas que nos amaldiçoam. Ah, pastor, isso é querer demais. Não é querer demais, é obedecer a Bíblia. Jesus disse que quando você abençoa quem te abençoa, você é igual ímpio, igualzinho ímpio. Porque o ímpio, quando ele é abençoado, ele abençoa também. Jesus fala que se a nossa justiça não ultrapassar dos fariseus e escribas, nós não entraremos no reino. Você sabe por que a gente abençoa? Porque a gente dá o que a gente é. Se alguém nos atinge e a gente reage mal, não foi porque ele nos atingiu, foi porque tinha mal no nosso coração. A nossa reação fala de quem nós somos, não do que o outro fez ou é. Nós abençoamos porque a palavra que você abre a boca e fala, ela não é evaporada. Toda a palavra volta. Por isso, vigia a boca e recolhe as palavras negativas que você tem lançado, clamando ao Senhor a misericórdia dele, para que elas sejam recolhidas e perdoadas, porque toda palavra, ela é eternizada. Vamos prestar contas das nossas palavras diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz isso várias vezes. Mas nós não abençoamos os políticos do Brasil, a gente amaldiçoa. Nós vamos prestar conta ao Senhor. Nós precisamos abençoá-los. Isso não significa aprovar o que eles fazem. Nós abençoar a cidade, abençoar o Estado, abençoar a nação. Abençoar. Paulo escreve para uma igreja que tinha um grupo lá que não queria vê-lo, que tinha gente lá na imoralidade, tinha gente lá brigando um com o outro todo dia, e Paulo diz, eu oro, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós precisamos ter coragem de liberar perdão, de ter uma vida já predisposta a perdoar. Em Israel, todos os anos tem a festa do Yom Kippur, o dia do perdão. Um dia onde eles falam assim, hoje nós vamos perdoar todo mundo que pecou contra a gente durante o ano. Mas quem é de Jesus, ele vive todos os dias pronto para perdoar. Coragem para perdoar, para abençoar, para tirar do nosso coração qualquer nível de ressentimento, de reserva, de amargura. Toda casa precisa de uma faxina semanal, pelo menos, né, irmãos? Nossas casas. A nossa vida também é assim. A gente precisava toda semana dar uma parada e ter uma faxina geral dentro da nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Um autoexame sincero. Paulo aqui fala, nós pulamos, mas ele fala, examine o homem a si mesmo. Talvez acrescentaria mais um ponto, agora ainda. Coragem para se autoexaminar e para perceber o quanto de Jesus realmente nós temos, o quão maduro nós estamos sendo. Coragem. Li uma palavra ontem à noite, que eu quero repetir aqui. Somente o nosso senso exagerado de justiça própria que nos impede de fazer um autoexame sincero. Senso exagerado de justiça própria nos impede de fazer um autoexame sincero. Então muitos pensam, eu estou em Cristo, eu sou de Jesus, eu sou isso, sou maduro. Paulo fala no versículo 5, examine a vós mesmo, se realmente vocês estão na fé. Você tem coragem de hoje se examinar e falar, Senhor, será que eu estou andando na fé mesmo? Ou estou só frequentando igreja, ouvindo mensagem e buscando uma resposta do Senhor para resolver uma pendência na minha vida? Deus não quer falar para você ter uma resposta, Deus quer falar para estabelecer um relacionamento conosco. Deus quer falar para que a gente tenha comunhão e intimidade com Ele.
Ele quer não te dar uma resposta, Ele quer se revelar para você e andar com você e você com Ele. Examine a você mesmo, prove a si mesmo, versículo 5, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Examine teu coração, veja se todas as áreas da tua vida realmente estão sendo dirigidas por Ele, que nós possamos então superar nossas tribulações, nossos conflitos, tendo coragem para fazer o que Deus manda a gente fazer, se autoexaminando de maneira sincera, para a glória do Senhor Jesus. Amém.